Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Já nos dizia São Vicente de Paulo, os grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. Se passarmos o olhar de forma diferente para a situação que vivemos, certamente conseguiremos sustentar nossos passos, na certeza que existe um para quê. Deus é maior que tudo que nos acontece e nunca irá nos desamparar. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você no nosso programa Gente de Fé, na nossa sala de estar, onde a cada dia, muito mais do que ouvirmos histórias, nós tocamos em vidas. E cada vez que nós tocamos em vidas, esta é a minha experiência, com certeza é a sua também, nós podemos dizer que cresce em nós uma esperança. Nem sempre aquilo que pedimos, Deus nos dará. Mas que Deus carrasco é esse? Nós temos que entender que Deus é mistério. E no mistério de Deus, os seus desígnios muitas vezes não são aquilo que nós queremos. Mas em tudo, Deus tem um para quê, um porquê. Então seja muito bem-vindo, como hoje também quero receber com muita alegria a Mila Miranda. Bem-vinda, Mila. Muito obrigada, Padre. É um prazer estar aqui. Que bom. É um prazer também, porque nós estávamos conversando um pouquinho do seu testemunho, da sua vida, até um pouco antes de nós entrarmos no ar, e você trazia aí várias situações que você vai ter oportunidade de nos partilhar agora, mas antes de entrarmos propriamente dito nas situações, sim. Quem é a Mila? De onde ela está vindo? O que ela faz? O que ela tem? Eu sou a primogênita, né? Somos em 4. Eu tenho um irmão biológico e 2 adotivos. Somos de uma família muito católica. E a Mila é uma mulher, apesar de muitas batalhas, uma mulher feliz, amada por Deus, muito amada por Deus. Você é natural de onde, Mila? Sou do Maranhão, né? Vim de Imperatriz, no Maranhão, que é uma cidade no interior do estado. Sim. Faz divisa ali com Tocantins. Com Tocantins. Eu morei em Palmas, no Tocantins, então muitas vezes passei por Imperatriz. Somos de lá. Que bom. E essa sua vinda para São Paulo, porque hoje você mora aqui em São Paulo, ela tem um porquê, né? Que nós vamos deixar para falar um pouquinho para frente. Você é do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão, mas você não está aqui assim porque era o seu sonho morar em São Paulo, você não está aqui porque era o seu desejo de consumo, vamos dizer, mas você está aqui por uma causa muito nobre. Muito. Mas antes que essa causa nobre, do porquê você está aqui, você foi uma mulher, uma menina de sonhos. Sim. De construir família, de casar. E como é que foi isso? Né, como a gente sempre em casa fomos uma família, como ele disse, né, dentro da igreja. Sempre participei dos encontros para jovem, enfim. E fui trabalhando, fui estudando, fui crescendo e o desejo natural, né, de constituir uma família, de casar. Então, eu conheci o meu esposo, namoramos, noivamos e casamos. Quando casamos, veio, claro, o desejo de constituir a família, os filhos. Trabalhávamos muito em empresas do qual éramos felizes naquilo que fazíamos, tínhamos nossa casa, nosso transporte, então a nossa vida estava bem.
Vocês namoraram quanto tempo para até casar? Nós foram 2 anos, entre namoro e noivado. Casamos, e aí faltava a nossa grande realização, os filhos. Foi quando decidimos ter, que eu descobri que eu tinha ovário policístico e uma endometriose, que nos primeiros exames estava entrando no músculo do útero. A primeira médica disse que era um caso que eu teria que remover esse útero. Para mim foi um choque muito grande, porque meu grande sonho era ser mãe. Deixa eu te perguntar qual que era a sua idade quando você descobriu isso? Porque você é jovem ainda, mas eu fico imaginando com esses sonhos, mais jovem ainda, com este sonho, com todas estas coisas que você trazia, de repente, casa, né? Estava muito feliz com o casamento, com o seu esposo, e, como você bem disse, ainda faltava alguma coisa, que eram os filhos. Os filhos. Né? E, de repente, descobre e tem essa proposta de ter que tirar o útero. Qual que era a sua idade naquela época? Estava com 30. 30 anos. 30 anos. Eu e meu marido temos a mesma idade. Então, naquela época, com 30 anos, doida para ser mãe, veio esse diagnóstico. Então, eu procurei uma segunda opinião, uma outra médica que pudesse confirmar realmente se seria necessário remover ou não o útero. E até então era somente o ovário policístico. Era. E o primeiro exame tinha acusado endometriose. Endometriose também. A segunda médica com a qual eu procurei, ela disse, não, vamos, tem outros tratamentos, outras formas da gente, vamos tratar isso primeiro. Né? Desculpa te interromper, Sim. Mas este processo foi descoberto, mas você fazia assim, esses exames, essa averiguação que as mulheres fazem periodicamente? Sim. E nunca tinha ocasionado nada? Não, tinha um micro, né, eles chamam de micropolicístico, que é pequenininho, que até então não causa, é irrelevante, né? Sim. Mas a endometriose em si nunca foi acusada. Não. Eu E precisei mesmo fazer nos exames, de repente, apareceu... Isso, eu precisei fazer um exame um pouco mais detalhado, né, uma ressonância com a base de contraste, que foi quando viu esse início, essa endometriose que estava já no início. Então, a segunda médica, eu procurei, ela está muito no início, vamos fazer um tratamento. Você é jovem, você tem um sonho de ser mãe e vamos batalhar por isso. Essa segunda médica. A segunda médica. Ela não disse, então, que precisaria no primeiro momento, não. Ela procurou primeiro tratar, para depois, só em último caso, vir realmente... Né, disse, não, vamos tentar de tudo e se não der certo, aí a gente pensa se vai ser o caso de remover. Eu estou parando um pouquinho aqui, Sim. Porque é uma situação que parece-me muito comum nos nossos dias. Sim, muitas mulheres sofrem. Muitas mulheres sofrem, principalmente com a endometriose. Sim. Que não sou ginecologista, mas alguns dizem que é a gravidez que cura a endometriose. Porém, para engravidar com a endometriose é quase impossível. Impossível. Mas naquele momento, então, o que veio à tua cabeça? Naquele momento em que você descobriu que talvez não pudesse ser mãe. Que você não pudesse ser mãe. Um desespero muito grande. Muito grande. Você é como uma árvore que está para dar frutos, mas não tem fruto. Nós somos assim, somos para dar continuidade, né? Gerar filhos. Então, quando eu casei, foi com o intuito de formar minha família. Sim. Quando veio essa questão da endometriose e os médicos dizendo que o ovário cheio de cisto, porque já tinha aumentado, já estavam os 2 ovários cheios de cisto. Provavelmente a ovulação já é uma coisa que normalmente não ia acontecer tão fácil assim. Teria que tomar um indutor de ovulação para poder fazer com que os ovários produzissem os óvulos.
o útero já estava, porque a endometriose ela pode acontecer em várias partes, ela pode acontecer no próprio ovário, na trompa, enfim, tem casos que vai até no intestino. Então, é para a mulher algo terrível. Você sentia alguma coisa, dores? Dores, sim, dores. O fluxo sanguíneo na período da menstruação era terrível. Eu faltava, todo mês eu faltava ao trabalho porque eu tinha que ir para o hospital tomar medicação para controlar a dor. Então, essa médica, eu ainda tinha intolerância à lactose, então os anticoncepcional que seria para parar o fluxo, para poder tratar a endometriose, eu não podia tomar porque eu tinha intolerância à lactose. E a maioria dos anticoncepcionais tem lactose. Então era assim. Mas a minha médica assim, me acalmou, me tranquilizou e tem outros métodos, tem outros meios. Vamos tratar primeiro, vamos buscar todas as formas de você engravidar, vamos investigar melhor essa questão da endometriose, para só, em último caso, a gente ver se vai ser necessário mesmo ou não. Foi nesse processo de investigação, de tratamento, ela pediu um exame também para o meu marido, para ver a qualidade dos espermas dele. Nisso, descobriu que ele tinha varicocele, quer dizer, os espermas, quando não morria, era fraco demais para fecundar o óvulo. Então, mesmo que eu tomasse o indutor de ovulação, como ele tinha esse problema, não conseguiria fecundar. Então, para nós, se tornou praticamente impossível uma gestação natural. Tentamos adotar. Até então, pera só um pouquinho. Até Certo. então, ele também não sabia de nada. Nada. Mas também... Não ele tinha nenhum sintoma, problema, nenhum sintoma, mas ele tinha nada. feito algum tipo de exame já como esse, por exemplo, na vida? Não. Nunca tinha feito? Não, que tinha feito. Fez porque, como a gente estava fazendo esse tratamento, né, primeiro ver todos os exames, tudo para definir qual seria o tratamento mais adequado. Quando pediu os exames dele, veio também dizendo que ele tinha varicocele. Ou seja, agora não era somente você com o seu tratamento, mas também agora o seu marido necessitaria de um tratamento. Também de um tratamento. Porque a varicocele também pode ser tratada. No caso, ele teria que tomar medicação, fazer uma cirurgia, para depois da cirurgia ver se melhorou a qualidade ou não. Ele ainda necessitaria da cirurgia. De uma cirurgia. E foi feito o tratamento, cirurgia, como é que foi isso daí? Nesse meio tempo, né, entre meu tratamento e a descoberta dele, nós continuamos em oração. Eu continuava sempre clamando a Deus. E eu pedia muito ao Senhor que não me deixasse ser como uma árvore sem fruto. Que Ele me desse a graça de ser mãe, de ter meus filhos. E eu me agarrei muito a isso. Quando nós fomos no médico, o médico passou primeiro uma medicação para ele tomar durante 3 meses, para depois fazer a cirurgia. Nesse meio tempo, nós somos sócios da Canção Nova já há bastante tempo. Eu e minha mãe, nós morávamos num condomínio, e eu sempre, depois do trabalho, ia para a casa dela esperar que o meu esposo chegasse do trabalho para irmos junto para casa. E aí estava passando a missa com o Padre Roger nas quarta-feiras. Isso foi em 2015. A missa do Clube de Evangelização. Exato. Que acontece todas as quartas-feiras aqui na TV Canção Nova, às 20 horas. Exato. Nessa missa, eu e minha mãe começamos a clamar a Deus por essa situação. A sua? Isso, por essa situação. Quando foi no momento da adoração, o Padre Roger disse assim: tem uma mulher que está em casa, que sofre de endometriose. Deus revela que você vai ser mãe. E sinal da cura é o filho que vai nascer. Minha mãe disse assim: toma posse, porque é para ti. E naquele momento nós começamos a entrar em oração também junto
com o Padre Rocha, com todos que estavam naquela hora. E minha mãe via como uma renda que se partia ao meio e não tinha fim. Eu falei assim, filha, eu tive uma visualização de uma renda se partindo ao meio. Disse, mãe, mas o que é que tem a ver? O que eu estou pedindo né, é um filho e você está vendo uma renda se partir ao meio? E aí ela notou. E eu vou pedir que você agora também pare aqui até para ter essa realidade muito clara. Você com ovário policístico, com endometriose, seu marido com varicocele. Ou seja, o que o padre falou nesta missa, quantas milhares de pessoas estavam assistindo àquela missa e que poderia estar, inclusive, com a mesma situação, era quase que um jogo na loteria. Sim. Acertar na loteria. Principalmente por quê? Porque na situação em que você e o seu marido se encontravam, era impossível. Sim. O que será que aconteceu? O que será que você faria numa situação como essa? Não saia daí não, daqui a pouquinho nós voltamos com mais Gente de Fé. O que aconteceria com você se de repente você se visse numa situação de impossibilidade e vem do alto uma palavra através de um padre que o milagre pode acontecer e que o seu milagre poderia ter acontecido? Será que você acreditaria? Será que você tomaria posse? Eu sempre gosto de dizer que Deus nos dá a cura e Deus realiza milagres. Qual que é a diferença, padre? Entendemos um pouquinho. Deus nos dá a cura porque também tem a nossa parte. É como se Ele estivesse dizendo a você, eu estou te curando do medo do escuro, mas você agora vai ter que ir para o escuro para ver se realmente está curado. Outra coisa é o milagre. Você é um paralítico e Deus fala, levante e ande. Ali aconteceu a intervenção de Deus sem a sua participação. O que aconteceu com a Mila, e aí agora ela vai nos dizer o que foi, sim, se foi cura, se foi milagre, se foi que tipo de intervenção, porque foi uma intervenção. Sim. Você estava com ovário policístico, você estava com a endometriose, seu marido estava com a varicocele, e de repente vem essa palavra vinda pela boca do Padre Roger, numa missa do Clube de Evangelização, que com todas as características que você estava, mesmo assim você iria engravidar. Sim. Foi assim? Foi assim. Meu marido começou, né, o processo de tratamento dele, dos 3 meses, para poder fazer a cirurgia. E isso se deu, isso foi, quando o Padre Roger falou isso, foi em maio de 2015. Uhum. Passamos o mês de maio, aliás, o ano de 2015 e 2016. A cirurgia estava marcada mais ou menos para novembro. Quando eu comecei a passar mal, e eu achei que era do refluxo, que eu tinha problema de refluxo, de intolerância à lactose, achei então que fosse mais uma crise. E fui trabalhar, fui na farmácia comprar um remédio para a questão do refluxo. Quando eu fui sair da farmácia, eu vi um laboratório e me deu vontade de fazer um teste de gravidez. Peraí, agora você está ficando doido, você quer endoidecer cada um de nós. Também achei. Com todas essas situações, você estava com problema de refluxo. Estava com refluxo. E vai na farmácia para comprar o remédio. E fui levada. Fui literalmente levada a esse laboratório para fazer o teste de gravidez. Uhum. Coisas que só Deus explica. Por quê? Uma pessoa nessas condições, como é que vai para o laboratório fazer um teste de gravidez? É quase que masoquismo, né? Não é? Em vias naturais humanas é masoquismo.
Os médicos até estavam fazendo tratamento, tudo, investigando a situação. Como é que eu ia, assim, do nada? Estava com refluxo, sintomas de refluxo, enjoo, aquela coisa toda. Mas eu fui. Quando eu fui pegar o resultado, estava a atendente e tinha uma outra mulher, disse assim, você está grávida? Eu falei assim, não estou grávida não. Eu comigo pensei assim, eu não posso, eu disse, ela não sabe de tudo, todos os problemas que eu tenho. Mas eu vim fazer esse teste. Quando saiu, ficou só eu e a atendente, ela me entregou a folha, quando eu olhei, deu positivo. Eu estava grávida. Eu não conseguia falar. Eu chorei, eu me tremia, eu fiquei paralisada. E a atendente desesperada comigo naquele estado de choque. Porque como é que uma pessoa vai fazer um teste com todos esses problemas? Porque normalmente a pessoa, quando vai fazer o teste, ela está com suspeita. Suspeita. Eu não tinha nenhuma suspeita, não tinha nenhuma possibilidade. Olha, o Espírito Santo faz cada coisa. Porque por mim, acho que eu ia chegar a gestação, a barriga grande não ia, porque todo sintoma da gravidez era o que eu já sofria com refluxo, né? Sim. Aquele mal-estar, o enjoo, aquela coisa toda. Então, imagina o meu choque quando eu descubro ali que eu tô grávida. Mudei de cor, né? A pessoa ficou branca, amarela, toda a cor. Quando eu cheguei no meu trabalho, não tinha uma gota de sangue, pálida. E eu virei para minha gerente assim, eu preciso ir embora porque eu tô passando mal. Não, aquilo era demais para me entender que eu estava. Você não tinha falado com ninguém, por enquanto só estava com você. Estava comigo e fui para casa. Cheguei e tinha uma lojinha perto de criança, que eu era apaixonada, passava sempre para aquela lojinha, né, me imaginando um dia mãe. E comprei uma roupinha, um bodyzinho, um sapatinho que eu ia dar para o meu marido e um bodyzinho que eu ia dar para minha mãe e para minha sogra, né? Com vovó, vovó estou chegando. Aquilo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, menina, o que é que você está fazendo nessa hora? Você devia estar trabalhando, você está aqui. E eu disse, mãe, eu tenho um presente para lhe dar. Eu disse, você com seus presentes, você gosta de me presentear, não precisava você me dar um presente hoje, filha. Se abra. Quando ela abriu, que viu aquele bodyzinho, ela falou assim, o que é isso? Eu também, coitado, né? Como? Aí eu contei para ela, foi uma emoção geral. Esperei meu marido chegar do trabalho e contei para ele. Ele ficou sem reação. Demorou, assim, um tempo, assim, estou te dizendo que eu estou grávida. E ele... Ei, você está aqui? Né? Foi aquele choque. Então, começamos a contar para a família e foi aquela comoção. Porque todos sabiam da nossa situação, do nosso desejo. Inclusive, os nossos amigos do trabalho também sabiam. Eu marquei no dia seguinte com a minha médica e fui. Quando eu cheguei para ela, disse assim, doutora, não sei lhe dizer, mas eu fui levada a fazer um teste de gravidez e deu positivo. Ela faltou dizer assim, milagre. Porque na situação em que eu estava, e principalmente meu marido, sim, não teria como. Se não fosse uma intervenção médica, um tratamento, uma inseminação, uma cirurgia, uma coisa mais assim. E ainda não era certeza. Porque como os espermas dele ou estava mortos ou muito enfraquecidos. Então, era uma situação muito difícil. Então, ela faltou dizer assim, milagre. E aí começou as informações da gestação, o que eu precisaria fazer e tudo mais. Começou o pré-natal. E ela disse assim, olha, agora você vai fazer uma ultrassom para descobrirmos de quantas semanas você está grávida. Ok. Eu e meu marido fomos fazer essa ultrassom lá mesmo na clínica, que era com o marido da ginecologista. E aí, ele começou, né? E de repente eu via na tela uma bolinha aqui em cima, daqui a pouco uma bolinha aqui embaixo. E passava. E eu falei assim, doutor, o que é? Uma hora eu vejo uma bolinha em cima e daqui a pouco eu vejo uma bolinha embaixo. Ele falou assim, você tomou indutor de ovulação? Não tomei, doutor, e contei toda a história.
porque você está grávida de gêmeos. Nossa! Eu me tremia de tal forma, num pranto que eu entrei. Deixa eu acalmar aqui, que inclusive os nossos que estão aqui trabalhando estão aqui emocionados com isso e espantados com isso. Sim. Deste teste no laboratório. Até este dia foram quanto tempo? 2 dias. 2 dias. 2 dias. Então, em 2 dias você descobriu que estava grávida, que um milagre tinha acontecido na sua vida e que esse milagre veio em dose dupla. Dose dupla. Eu fiquei, o médico assim, você precisa se acalmar para mim terminar de fazer o seu exame, porque eu tremia em cima da cama de choque, de tudo. Era muito, eu estava grávida, junto. E meu marido junto, meu marido, né, moreno, mulato igual eu, estava pálido, esse homem não tinha uma gota de sangue, gelado, né? Então, até eu me acalmar e entender que eu estava grávida de gêmeos, de forma natural, sem intervenção dos médicos nem nada, pela pura graça de Deus, foi algo que transbordou, assim, o meu entendimento, minha alma. Quando eu saí, eu liguei para minha mãe. Mãe, o que foi, filha? O que foi? Estava naquela loucura, todo mundo, né? E aí, o que o médico disse? Estou grávida de gêmeo. Ela, oi? Estou grávida de gêmeos, você vai ser vó de gêmeos. Ela estava no supermercado, ela ficava à vontade que tinha de gritar no meio do supermercado inteiro, você é vó. Meu marido ligou para minha sogra e foi uma alegria para todo mundo. Né? Grávida de gêmeos, e ali naquele exame já viu que tinha uma única placenta, então seriam gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos. Então, comecei a fazer... Você estava de quantas semanas ali? 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas de gestação. Então, eu comecei a fazer todo um tratamento, o pré-natal foi mais do que bem acompanhado, porque tinha toda essa complexidade, né? Era gêmeos, uma gestação de gêmeos, sempre uma gestação mais delicada, sim, principalmente porque ele compartilhava a mesma placenta. Então, corria o risco de um absorver mais nutrientes do que o outro. Uhum. Então, começou. As ultrassons era a cada 15 dias, porque até então o médico não viu a separação do saco. A impressão que tinha é que eles estavam na mesma bolsa gestacional. É uma gestação de alto risco. Então, eu fiz uma ultrassom com 8, com 10, com 12 semanas, depois com 16 semanas. E aí viram que seriam 2 bolsas, mas ligadas a uma placenta só. Uma única placenta. Uma gestação também rara, né? Sim. De gêmeos raro. Ocorreu tudo bem, não tive enjoo, não tive tontura. Foi uma gestação maravilhosa, as crianças cresciam bem e engordavam bem. Eles nasceram, um com 45 centímetros, o outro com 48 centímetros. Uhum. Nasceram prematuros porque eu já não tinha mais espaço. Era uma barriga muito grande, eles eram grandes, com 35 semanas já estavam com 48 centímetros. Uhum. E cada um pesando mais de 2 quilos. Uhum. Obrigada. Isso, receba aí, porque o fato é muita emoção. Muita. Né? Emoção com a intervenção de Deus, emoção porque você poderia não ter acreditado, não ter ouvido aquela voz, vai fazer o teste, e as coisas poderiam ter se complicado, porque, como Sim. você disse, ainda mesmo assim era uma gravidez de risco. Sim. Né? Mas, com tudo que estava acontecendo, agora, creio eu, a atenção de vocês era para cuidar do ovário policístico, da endometriose? Não. Mudou a atenção. Mudou até a porque atenção. Com a gravidez isso já tinha resolvido. Já tinha resolvido. Ou seja, Sim. Você tinha 2 doenças, 2 enfermidades e agora você tem 2 bênçãos sendo geradas ali no seu ventre. Então, desde o momento que eu descobri, eu já consagrei essas crianças. Uhum. Consagrei a Nossa Senhora. Que desse a graça deles nascerem com um coração curado. Uhum. Que fossem umas crianças calmas, tranquilas, cheias da graça. Então, minha gestação inteira foi uma gestação
tranquila. Desenvolvimento normal, tudo perfeito. Nasceram, não precisaram ir para incubadora, para UTI. Você teve vida normal durante os 9 meses? Eles nasceram de 35 semanas, foram prematuros. 8 meses e pouquinho. Isso. Mas mesmo assim, como gêmeos, mas você não precisou de cuidado especial? Não. A vida seguiu normal nesse tempo Foi feita todo? uma cesariana. Sim. É, O seu marido, em relação à varicocele, ele precisou fazer alguma coisa ou não, também? não precisou fazer a cirurgia. Até porque ele não tinha feito só um, ele já tinha feito 2, né? De uma Já. vez só. Tinha Se o 2. espermatozoide era fraco, provou que não era. Não era. Imagina se fosse forte, como é que não teria sido, Verdade. né? Então ele não precisou fazer a cirurgia. Uhum. Quando o médico dele soube, ele também não ficou sem palavras diante do que tinha acontecido. Eu imagino que vocês devem ter se tornado objeto de estudo na cidade de vocês, entre os médicos, porque De muito espanto. de repente, seja o urologista, que era quem cuidava dele, seja a Sim. ginecologista que estava cuidando de você, de repente eles se comunicam e falam Sim. assim, então eu conheci, então sou eu mesmo e tal. E estão grávidos, estão grávidos. Ah, que bom. E é de dois, então é uma coisa realmente muito, muito empolgante, até o Muito. ponto de não somente ficar com vocês, mas essa notícia com certeza ela também se espalhou em outros lugares e até uma pessoa que está ligando aqui para mim, ela quer falar com você agora. O que falar da Mila? Como falar da Mila? Uma pessoa de fé, uma pessoa de muita força. Convivo com a Mila há 1 ano. A conheci quando ela veio do Maranhão, os filhos precisando de transplante cardíaco. Então Jesus provocou um encontro nosso numa igreja aqui em São Paulo, uma missa da Canção Nova, e foi muito lindo. Desde esse dia eu faço parte da vida dela, convivo com ela, convivo com os meninos, é em hospital, é em casa, e eu abracei. Jesus havia me revelado que eu ia ter netos gêmeos. Então, quando conheci o Benjamin e o Enzo, tive certeza de que Jesus havia mandado esses netos para mim cuidar, para me zelar. Então, a Mila é de muita força. Quando os meninos ficam internados, qualquer problema, ela está sempre firme, está sempre certa de que Jesus vai curar, de que Jesus vai salvar os filhos dela. E eu, o que posso, eu faço, estou junto, amo muito, tenho um prazer muito grande em conviver com ela, em fazer parte da vida dela. Sempre ela está acreditando, sempre ela está certa e confiante de que Jesus pode tudo, de que Jesus vai salvar os filhos dela. Ai, que falar, Essa é né? a sua amiga Valdivina, que traz, inclusive, uma situação que nós vamos conversar no próximo bloco, mas que o milagre tinha acontecido na vida desse casal. Como é o nome do seu marido? David. David. Na vida do David, na vida da Mila. Um milagre que veio em dose dupla, mas um milagre que eu tenho certeza que não veio como eles sonhavam que deveria vir, mas que veio para incomodar muita gente. Veio para mexer com muita gente nessa vida, que é o Enzo E o Benjamin. e o Benjamin, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. De repente você escuta uma voz vindo do céu e fala profundo ao seu coração. Vá fazer um teste de gravidez. Mas impossível. Pessoa com ovário policístico, com endometriose, o marido com varicocele. Era quase que impossível. Vai. Positivo. Em 2 dias, um milagre de estar grávida, um milagre em dose dupla. Eram gêmeos. Esses gêmeos crescem, desenvolvem-se no seu ventre, nascem, Sim, o Enzo e o Benjamin. isso. Porém,
como você falou um pouquinho antes de nós começarmos o programa, eles viriam para fazer a A diferença. diferença. Eles hoje estão com 1 ano 1 ano e 10 meses. e 10 meses. 1 ano e 10 meses. E neste 1 ano e 10 meses, o que aconteceu? A maior de todas as reviravoltas, a maior história de amor que uma pessoa pode viver. Eu achava que o milagre da gestação tinha sido algo já grandioso que Deus tinha me dado. Meus filhos nasceram bem, eles cresciam e engordavam como uma criança normal. Porém, com 15 dias de vida, a médica pediu um ecocardiograma, porque como são prematuros, ela queria saber se eles tinham sopro, algum probleminha. Foi feito, deu tudo ok. Realmente tinha um soprozinho muito pequenininho, mas que seria fechado ao longo dos meses. É tanto que a médica pediu para repetir o exame com 6 meses para ter certeza que tinham fechado. Então, eles cresciam, engordavam, perfeito. Tiveram uma gripe, mas até então, coisas de criança. Quando eu voltei da licença maternidade, um dia, numa sexta-feira, era novembro de 2017. Minha mãe chegou, eu cheguei na casa da minha mãe para buscar as crianças, que ela ficava, minha sogra e ela ficava com as crianças em um período, no outro período minha mãe ficava com uma moça, que nós pagávamos para olhar, ajudar a olhar. E eu cheguei mais cedo do trabalho, fui na casa da minha mãe para pegar as crianças, e minha mãe disse assim, olha, um dos meninos está muito cansado, ele está respirando, afunda aqui, a glote, a costelinha também está afundando, talvez seja algum problema respiratório, é bom vocês levar no hospital. E levamos no hospital do qual nós tínhamos convênio, era um hospital particular, até então o melhor da nossa cidade. E naquele final de semana, ele foi atendido, passou pelos procedimentos, pela emergência, né, fez inalação, fez o procedimento respiratório normal. Voltei com ele para casa. Aquela noite ele piorou, começou a gemer também, além da falta de ar, ele gemia. No domingo, voltei para o hospital, junto com meu marido, procurei a emergência do hospital, falei, olha, ele piorou, ele agora está gemendo. Ele não só está com dificuldade para respirar, como está gemendo. A médica tornou a fazer o procedimento, achando que era alguma coisa pulmonar. Como ela viu que não tinha melhora, ela pediu um raio-x. Nesse raio-x, ela nos chama novamente à sala e diz assim, olha, pais, o raio-x mostrou que a área cardíaca do seu filho está muito grande. Vocês vão precisar amanhã, que é segunda-feira, dia 6 de novembro, fazer um ecocardiograma dessa criança para a gente ver melhor o que é que está acontecendo. Porque o pulmão dele está limpo. Não é o cansaço, a falta de ar, não é questões respiratórias. Meu coração já ficou aflito. Fui com meu marido fazer aquele ecocardiograma. Quando a médica terminou, disse assim, aguardem aqui no corredor que eu vou levar para um colega que está aqui de plantão, para ele dar uma olhada e conversar com vocês. Tá bom, então meu filho começou, eu dava de mamar para ele, no peito, meu filho estava aqui mamando, e são crianças alegres, então ele sorri com os olhos, então ele começou a rir para mim e fazia carinho. E naquilo que eu estou com ele, vem os 2 médicos, com o exame na mão e disse assim, mãe, não, pai, leve o seu filho agora de volta para o hospital para ser internado na UTI, porque o seu filho está morrendo. Seu filho, o coração do seu filho só tem 15% da força. Eu falei assim, como? Meu filho está com 8 quilos. Meu filho estava com 7 meses e agora meu filho está morrendo? Fomos um desespero para o hospital, voltamos para o hospital. E eu falava assim, Senhor, meu milagre, tu me deste, tu atendeu o clamor do meu coração e agora está morrendo. Esse milagre só foi por essa bênção, essa alegria só é 7 meses.
Mas foi um desabafo de mãe. Levei para o hospital, quando o médico olhou aquele diagnóstico, meu plano estava na carência, então não podia internar na UTI. Eles nos levaram para um hospital municipal, que não tinha condições de atender ele. E ali começou um silêncio dos médicos. E eu, desesperada para entender, colocaram um balão de oxigênio do lado. E naquela mesma noite, uma amiga disse assim, o hospital tem que atender seu filho, porque é urgência e emergência, ele não pode cobrar a carência do plano, porque é um caso de urgência e emergência. Então eu entrei com um advogado, naquela madrugada o juiz determinou que o hospital do qual nós tínhamos convênio atendesse, porque era um caráter de urgência e emergência. De manhã cedo o hospital mandou uma ambulância, levou meu filho para a UTI, os médicos esperavam uma criança já entubada. De tão grave que veio aquele diagnóstico. E eu entrei na UTI com ele nos meus braços. 2 dias depois fizeram o mesmo exame no outro, no Enzo, e veio o mesmo diagnóstico. 30% da força cardíaca, 30% da fração de injeção. O ventrículo esquerdo, que é o responsável por mandar o sangue do corpo, só funcionava 30%. Discorria o risco da morte súbita, porque o sangue não teria força para circular nos órgãos e assim manter a vida dele. Por isso que o médico disse que ele estava morrendo. O meu mundo desabou. Eu estava perdendo aquilo que me era mais caro, meus filhos. Mas em nenhum momento eu perguntei para Deus assim, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu nunca culpei a Deus, eu nunca questionei. E eu disse, o Senhor me deu, eu sei que o Senhor pode tirar. Mas deixe que meus filhos vivam, para que eles sejam um sinal de graça e do teu amor no mundo. E eu enfrentei muitas batalhas com o hospital. Porque a partir daquele momento que eu entrei com uma ação para que eles atendessem meus filhos, eu comecei a ter negativas do hospital. Eu não tinha acesso a prontuário, não tinha acesso a exames. Enfim, eu estava com meus 2 filhos no hospital. Nessa altura, eles desenvolveram uma pneumonia durante a internação. Eles estavam com 7 meses. 7 meses. 7 meses de vida. E eu só sabia pedir a Deus força e que Ele desse mais uma chance. Então, um dia, os médicos tudinho já diziam assim, mãe, pai, tenham força. Pai, mãe, é triste o que está acontecendo com vocês. Talvez vocês não vão conseguir nem tirar os filhos de vocês daqui com vida. E o desespero aumentando, cada dia, e as lágrimas de dor de uma mãe. Um dia eu acordamos, os 2 estavam no hospital, e eu estava do lado de um, e a gente revezava entre meu marido, minha sogra, minha mãe. E aí eu olhei para o meu filho levantou, acordou, me deu o maior de todos os sorrisos que uma criança podia dar. Naquele dia eu entendi que eu não poderia encarar tudo aquilo ali com tristeza. Eu tinha que encarar com a mesma alegria, com o mesmo sorriso que ele me deu naquele dia. Era eu que tinha que dar força para ele. No entanto, foi um bebê que me deu. Então, eu clamei a Deus. Fizemos a família, os amigos, nessa altura do campeonato, a cidade inteira já sabia do caso. E lutávamos agora para tirar eles de lá e levar para um centro de referência. Não tínhamos uma resposta para qual seria o centro de tratamento, para onde. Até quando surgiu uma luz, uma médica disse assim, olha, se confirmado esse diagnóstico,
só 2 centros pode atender. Fortaleza ou São Paulo. Mas Fortaleza, no momento, eu acredito que não seria o melhor. Fosse vocês, levaria para São Paulo. E aí começou uma campanha na internet, os vizinhos começaram a fazer pedágio na rua. Todo mundo começou uma mobilização para a gente conseguir remover, porque tinham que ser removidos de UTI aérea. Cada UTI aérea era R$150 mil. Eu tinha 2 bebês. Eu não tinha condições financeiras para fazer essa remoção. A cardiologista adulta, porque não tinha um especialista, um cardiopediatra, para analisar melhor o caso dele, ela assumiu e deu alta para as crianças, para ir para casa, para não pegar uma outra doença, alguma infecção, alguma coisa mais. Nesse período, ela disse, olha, deu alta, uma semana depois vocês vão voltar para a gente fazer o eco para ver como é que tá. E nesse meio tempo, consegui marcar uma consulta no INCOR. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Que era o centro de referência que tínhamos para o caso deles. Foi marcado para 11 de dezembro de 2017, praticamente um mês. A cardio fez o eco, o cardiograma, e disse assim, olha, eu não tenho uma boa notícia para dar. A doença agravou. O seu filho hoje, em vez de 15%, ele tem menos de 10%. E o outro que estava com 30%, está praticamente igual ao irmão. Eu falei, tem como piorar mais? Ela disse, só se ele vier a óbito, porque pior do que então não tem como ficar. Falei assim, doutor, eu consegui uma consulta no INCOR e eu quero saber quais são os riscos que eu tenho, que eles correm de um voo comercial, porque eu não tenho dinheiro para levar eles numa UTI aérea. E ela disse assim, o risco que eles têm durante o voo é o mesmo que eles têm sentado na sala da sua casa. É o da morte súbita, a falência dos órgãos. E naquele momento eu entendi a dor quando Abraão carregou o filho dele, o sacrifício, porque foi assim que eu me senti. Eu não sabia o que me esperava. Até porque São Paulo, para mim, eu via pela televisão, era crimes, era violência, era uma imagem muito negativa. Então eu falei, Senhor, o que vai ser de nós nesse lugar, onde eu não conheço ninguém, onde eu não pretendia nem visitar tão cedo? E estou sendo levada junto com a minha família para lá. E um medo tão grande. E minha mãe disse assim, confia em Deus. Deus não vai nos desamparar. Se tu quiser, eu vou com você. E meu marido ficou para resolver questões do trabalho dele. E eu vim com eles 2 e minha mãe no voo comercial. Eles hoje estão com 1 ano e 10 meses. A gente está caminhando para o fim do programa já. Mas aqui eu quero, graças a Deus, eles estão com 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Estão numa fila de transplante. Há 1 ano. Há 1 ano. Ou seja, você chegar aqui, eles estavam com 7, 8 meses, aqui em São Paulo, e está há 1 ano numa fila de transplante. É claro que coração a gente não doa assim, né? Como qualquer coisa que a gente tenha para doar. Cada um de nós só tem um coração. Mas eu queria chamar você agora, família, gente de fé, a rezar pelo Enzo e pelo Benjamin. A rezar pela Mila, a rezar pelo esposo, a rezar por toda a sua família. Como eu disse no início do programa, Deus pode fazer o milagre que Ele quiser. Ele pode fazer como Ele fez. Ele te deu, não somente um, mas Ele te deu 2 milagres. 2 milagres. Mas o que Ele ainda pode fazer com toda essa situação, nós não sabemos. E eu acredito que você vai voltar aqui. Eu estou até finalizando um programa agora,
sem deixar todo o resto. Por quê? Porque eu acredito que você vai vir aqui e contar o milagre da vida dos seus filhos. Eu vou encerrar aqui porque a sua história ainda não acabou. Você já provou que é gente de fé, mas eu acredito que Deus pode fazer. Sim. Então eu deixo aqui publicamente, né, para todo mundo ouvir, que daqui a pouco a Mila, os seus filhos e o seu marido, pode ver a família inteira, viu? Produtora, diretora que está me ouvindo também agora, a família inteira virá para proclamar esse milagre de Deus. Amém. Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Não. Como você bem disse, Ele deu, Ele pode tirar. Mas se Ele deu e eles vieram numa situação de impossível, eles vieram para realmente provar a grandeza deste Deus. Então eu quero chamar você a rezar conosco, pelo Enzo e pelo Benjamin, e ficarmos juntos na expectativa da vinda dessa família. Amém. Muito Deus obrigada. te abençoe, Mila. Muito obrigada. Teríamos Padre. muita coisa ainda para falar, mas em uma hora não dá tempo, né? O que eu só posso dizer a você é o que você já sabe. Acredite no Deus que te deu este milagre e que Ele pode, se Ele quiser, dar inúmeros outros. Amém. Acredite também, a sua história também pode ser dessa forma. O milagre ainda não está completo, mas Deus tem o tempo dele. Este e todos os outros programas você pode acompanhar no canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Deus abençoe você. Mila, deixa eu abraçar a portadora de um milagre. Obrigado. Obrigada, Padre. Deus te abençoe. Amém, todos nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.